Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para iniciar nosso diálogo de hoje, convidamos a todos à prece para que possamos nos sintonizarmos, deixarmos os problemas um pouco de lado. E assim, rogamos a Ti, Senhor, o amparo necessário em mais um momento do Teu Evangelho, que possamos nos sintonizar, que possamos nos esclarecer diante de Tuas palavras. Pedimos o amparo aos benfeitores amigos, que possam ficar conosco em mais esse momento. No diálogo de hoje, vamos utilizar o livro Gênesis, capítulo 17, intitulado São Chegados os Tempos, como também o livro Fonte Viva, de Emmanuel, capítulo 36. No capítulo 18 da Gênese, São Chegados os Tempos, Allan Kardec nos traz inúmeros textos abordando os novos tempos, as características, as observações, quem ficaria, quem iria, o que aconteceria com os materialistas. E no item 7, ele nos diz assim: mas uma mudança tão radical, citando o tema, há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações. Ele diz, passageiras perturbações. Então não é definitivo. Certo? São passageiras perturbações. Até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não cataclismas ou catástrofes puramente material. O que Kardec traz nesse item, talvez possamos pensar no momento que estamos vivendo. Em aproximadamente 2 anos, estamos de uma pandemia, inicia uma guerra, inicia outra guerra, e tanto outros conflitos que começam a se desenhar na Ásia, parte da Europa e até aqui no Brasil. Mas é importante destacar que são passageiras perturbações. Ele complementa: os cataclismos gerais foram consequências do estado de formação da Terra. Hoje não mais as entranhas do planeta se agitam. Então não precisamos mais de tsunamis, terremotos ou vulcões para a evolução da Terra. Ela já foi criada. Mas sim, haverão fatos naturais. Mas ele diz que são as da humanidade. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. No mesmo capítulo ele vai dizendo, vai nos trazendo como gera
né, como esses conflitos acontecem, como se chocam e como terminam. E nós, na doutrina espírita, vamos estudando esses itens. Pegamos o livro de Manuel Filomeno de Miranda, nos admiramos com os detalhes ricos da transição planetária. E dentro da casa espírita ouvimos a transição planetária e falamos, não, vou fazer um pouquinho pelo menos para ficar. Ou se não, de forma graciosa, falamos, não queremos ir para planetas de provas e expiações novamente. Mas o meu pouquinho eu vou fazer. E vamos assistindo o que o mundo vem nos ensinando. E vamos assistindo. Acontece um fato, acontece outro fato. Sabemos de tudo, ou talvez de alguns detalhes do que as coisas estão acontecendo e ficamos indiferentes. E ficamos indiferentes. Observamos tudo o que acontece. Sabemos o detalhe, sabemos que haverá transição, sabemos que espíritos podem vir, espíritos podem ir, e apenas assistimos. Muitas das vezes ficamos como aquele aluno no fundo da sala, perdendo a matéria. Ou tentamos nos enganar. Amanhã eu faço. Nossa, mas já fiz muito hoje. Consegui perdoar o fulano. Eu me dou o direito de errar. Ou acho que tenho o direito de errar. O direito de fazer aquilo, de fazer isso, de fazer acolá. E sempre vamos achando justificativas para não nos melhorar. Indiferente do que esteja acontecendo no mundo. Indiferente da guerra em Israel, a guerra na Ucrânia, os problemas políticos, como nós estamos vivendo isso? Porque na escola podemos colar e ainda dar uma sorte de passar na matéria. Mas na escola da vida, na escola da evolução humana, não temos essa possibilidade. Podemos passar com 6, com 7, com 8, mas 5,95 não faz passar. Então a reflexão é o como estamos aproveitando essa aula. Porque realmente é uma aula. Estamos tendo a oportunidade de observar quase tudo. Toda essa sensibilidade da transição, todos esses novos seres que estão vindo, encarnados, que a gente observamos nas redes sociais, em vídeos, outros brutais, as guerras, pandemias, que tudo aquilo na literatura já sabemos, e às vezes só assistimos. Pouco proveito, ou quase nenhum proveito. No item 36 do livro Fonte Viva, Emmanuel começa da seguinte forma: quantos procuram a sublimação da individualidade? Precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. O valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Então não adianta vivermos ou sabermos
o que estamos vivendo, ou o que a humanidade está passando, se não temos o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Porque senão ficamos observando as coisas acontecerem. E o que estamos tirando proveito? Como estamos nos melhorando? Né? Porque temos a oportunidade na nossa vida. E não dessa vida. De toda a nossa história como espírito. Estamos tendo a oportunidade de viver na transição. Estamos tendo a oportunidade de ler a doutrina espírita, coisa que nunca tivemos como espírito. Ou a maioria de nós, né? E agora estamos tendo a doutrina e tudo isso que acontece ao nosso redor. Emmanuel continua. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e assombram-se na desconfiança. Emmanuel não escreveu isso para os evangélicos, para os protestantes, para os católicos. Emmanuel escreveu isso para nós. Ele está afirmando isso para nós. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até ele para se apossarem da vida eterna. Muitas das vezes vemos isso, mas com aquilo, depois, se acontecer isso, estou sem tempo para fazer caridade. Eu tenho que trabalhar. Mas quando eu conseguir ter uma situação melhor, eu vou fazer caridade. Mas hoje eu não consigo. E vamos de uma forma imatura tentando barganhar com Deus. E não fazemos o nosso papel. Vamos nos enganando e jogando essa oportunidade ímpar para uma próxima vez. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Quais são as diretrizes do Cristo? Quais são os seus ensinamentos? E vamos pedindo milagres. Não sabemos a lei de causa e efeito, não sabemos tudo, né? Ou estudamos isso e vamos pedindo milagres. Enquanto vamos nos enganando, vendo o que dá. Vai que dá certo. Aproveito um pouco a matéria, dou uma relaxada, estudo, acho que dá para passar com 6. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada por meio do sacrifício pela vitória do bem. O sacrifício pela vitória do bem. Porque haverá sacrifício. E muitas das vezes será do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade. E o quanto estamos disponíveis a sacrificar. Porque dói. Machuca. Mas estamos ficando sem escolha. Já não podemos nos permitir os erros do pretérito. Ou, pelo menos, devemos tentar nos corrigir. E não adianta fazermos um plano de abrir uma instituição financeira, de
uma instituição de caridade, de fazer aquilo, fazer isso. Começa na intimidade. Como eu estou reagindo perante o erro do outro? Como eu estou julgando o erro do outro? Como eu estou observando as lições que o mundo está nos trazendo? Como eu estou perdoando dentro do lar? Como eu estou silenciando perante a calúnia? Não necessariamente construir obras. Por isso que ele diz, o sacrifício pela vitória do bem. Emmanuel continua. Cortejam-no em Jerusalém adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe a bênção da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. E muitas das vezes, quando vem a cruz que nos regenera e nos santifica, falamos, poxa Deus, eu estou indo na casa espírita, eu tomo passe, perdoo a fulano, e não aceitamos. Ainda assim, vamos procurando algumas formas, e essa oportunidade de regeneração e santificação vai perdendo seu valor. Porque a prova ela vem para o crescimento do indivíduo. Se nós não conseguirmos entender isso, talvez a prova vai ter que ser refeita de alguma outra forma. Ela pode até passar, mas teremos que passar novamente. Emmanuel nos diz, podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Chamam por luz divina, entretanto, receiam abonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação. Vamos vendo a renovação, a transição do mundo, mas detestamos a nossa própria renovação. Porque é difícil, porque dói. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Então esse é o item 36 do livro Fonte Viva. E é um chamado grave. São palavras profundas que Emmanuel nos traz. Porque devemos sim refletir do que estamos fazendo e como estamos fazendo. Senão vamos ficar assistindo tudo o que está acontecendo no mundo, nos preocupando com tudo o que está acontecendo no mundo, e muitas das vezes falando assim, nossa, o mundo está perdido. Olha quanto mal que existe no mundo. Olha quanto sofrimento existe no mundo. E vamos nos preocupando com essas coisas que não devemos. Mas deixamos nossa intimidade como plano secundário. Porque é muito mais fácil se preocupar com tudo que acontece no mundo do que com o que acontece com a gente. É mais fácil ter uma opinião do como tem que melhorar o mundo do que como que eu devo me melhorar. Existe um vídeo que chama 100 graus. Convido a todos a assistirem. Ele é muito interessante. É um vídeo bem voltado para o mundo corporativo, motivacional. Mas no começo ele diz, né? A água em 99 graus, ela ainda é água. Mas com 1 grau de diferença, ela vira vapor. E o vapor pode mover uma locomotiva.
E o vídeo vai trabalhando em cima disso. Nós, a um passo, talvez podemos mover algo que desconhecemos. Quando vamos para o Evangelho, lembremos-nos da parábola dos 2 filhos. Aquele filho que cometeu inúmeros erros, deixou o pai. Só que tem uma frase que fala, mas ele caiu em si. Aí ele retorna para o pai, uma pessoa renovada. E o que falta para nós cairmos em si? Pensando no próximo passo. Porque senão ficamos muito superficiais. Ficamos muito no modo automático. Vou na casa espírita, tomo passe, assisto palestra, água fluidificada, casa, falar mal dos outros. Ah não, agora eu não falo, só penso. Casa espírita. E a gente às vezes vai entrando numa zona de conforto que devemos nos desafiar também. O mundo corporativo não coloca as metas que devemos atingir, como devemos atingir. E conosco? O que eu devo melhorar e o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Senão a gente só fala assim, nossa, eu tenho esse problema aqui. A gente identifica o problema. Mas como nós vamos agindo em cima desse problema? Como vamos trabalhando em cima desse problema? O Evangelho, as obras primárias, as obras secundárias da doutrina, nos auxiliam de inúmeras formas. Mas cabe a nós tomarmos o próximo passo. Se formos para a série psicológica de Joana, ela detalha vários itens, máscaras do ego, que podem nos auxiliar a entender a situação que estamos. Mas para reparar ou para agir, vai depender de nós. Como Emmanuel diz no texto, o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Devemos dar esse novo passo, devemos subir esse 1 grau, fazendo analogia da questão dos 99 para 100 na água, devemos subir 1 grau. Devemos subir um degrau. Para isso devemos entender, observar e agir. No item 33 da Gênese, do capítulo 18, nos traz o seguinte: a regeneração humana da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Isso está na Gênese, item 33. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Senão a gente acha que nunca vamos chegar lá. E o que ele diz? Basta uma modificação em suas disposições morais. 1 degrau. 1 grau. Né? E é isso que a doutrina vem nos ajudar. Como chegar lá? Não que seja importante entender as outras coisas do mundo, mas que não seja a nossa prioridade. Que a nossa prioridade seja nós. O nosso aperfeiçoamento. Senão vamos ficar querendo discutir as guerras, discutir a expiação coletiva, discutir coisas que no momento em que estamos vivendo não vai ajudar muito. Não vai ajudar muito. E aí vamos perdendo o nosso próprio tempo. Né? Marco Prisco, no livro Momentos de Renovação, por Divaldo Pereira Franco, ele nos traz alguns passos. Ele nos traz algumas observações.
Ele diz o seguinte: seja gentil para com todos, não pensando em conquistar amigos, mas para fazê-los felizes. Use a bondade indistintamente, não porque deseja influenciar pessoas, porém para torná-las tranquilas. Sorria sempre, não porque essa atitude pareça simpática, e sim por trazer sol na alma. Evite a crítica ácida em qualquer circunstância, não porque isso gere cordialidade, antes por reconhecer o direito de não julgar ninguém. Olha como são simples. Sorria, seja gentil, use a bondade. Sabemos que muitas das vezes estamos convulsionando na intimidade, estamos com esse conflito, com essa indecisão, e não queremos, mas devemos nos esforçar. Devemos tentar um pouquinho mais. Marco Prisco nos diz: espalhe impressões de otimismo, não para querer novos amigos, mas para carregar no íntimo a alegria de viver. Nunca revide o mal pelo mal. Não para não ter inimigos, é que o mal é a ausência do bem. Desculpe-se quando equivocado, não pensando em lograr apoio, mas para mostrar a sua fé cristã. Utilize a sinceridade sem dela fazer uma arma certeira, porque tal gesto logre aplauso, sem embargo, por coerência entre a fé e a atitude. Faça-se discreto, vença a timidez, seja você mesmo. É isso que ele nos traz aqui. Então não precisamos de muita coisa. Por ser gentil, precisamos de muita coisa. Para ter bondade, para sorrirmos, para segurarmos a crítica, para sermos otimistas, não revidar o mal. E olha que interessante essa questão de não revidar o mal. Ele fala assim, não revide o mal porque para não apenas para não ter inimigos. É que o mal é a ausência do bem. Isso não é condizente com a sua fé, não é condizente com a tua religião, não é condizente com como você está agora. Como podemos dar um passo a seguir? Como podemos alcançar essa evolução que vemos, né, escutamos em todos os lugares? Como deixamos de observar apenas o exterior para olhar o interior? Porque o mundo vai continuar com essas coisas. As pessoas vão continuar ainda se prejudicando. E isso está na Gênesis, isso a gente vê no Evangelho. Porque não é um mundo feliz. Não estamos num mundo feliz. Estamos num mundo de prova e expiação. Estamos indo para um mundo de regeneração. Mas no mundo de regeneração também não é ausência da dor. Não é um mundo feliz. Mundo feliz não vai existir o mal por completo. Então não adianta nos espantar com os escândalos. Porque vão acontecer indiferente ainda de onde estivermos. Mas como nós estamos reagindo com isso? O que estamos aprendendo? Por que não aprender com o erro do outro? Né? Então foquemos no que a doutrina nos traz. Foquemos no que o Evangelho nos convida. Tentemos agir de forma condizente com a nossa fé cristã. Senão vamos perdendo foco. Vamos nos importando mais com questões políticas, mais com questões
mais com aquilo, mais com aquilo, e vamos nos deixando para trás. Vamos tentando observar qual que é o detalhe que eu tenho que fazer, como que eu reagi naquela situação, como eu posso levar o otimismo, como eu posso tentar ser um pouco mais gentil, como eu posso carregar a bondade na intimidade. Desta forma, rogamos a Deus o amparo necessário para conseguirmos melhorar nossa intimidade. Pedimos a Deus, aos benfeitores amigos, que nos dê a força necessária, pois sabemos que ainda o orgulho, a vaidade prevalece em nós, mas que aos poucos possamos deixá-las e seguir ao caminho reto, carregar nossa cruz, que possamos ter a força e lutar para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Fique conosco, Deus. Obrigado por mais esse momento. Que fiquemos todos em paz. Obrigado.